capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. Vamos fazer a leitura aí do verso 1 ao verso 18. Diz assim, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetuamente se oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifícios e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Verso 6, não te deletaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com este deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 11. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Deixa aberto aí. Vamos orar para que você nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti, Senhor, essa noite, mais uma vez em busca de iluminação. Por favor, ó Deus, nos ilumine de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender a Sua palavra. Por favor, Senhor, abre os corações de todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, para que eles possam crer, para que eles possam ouvir e compreender. Que essa palavra, ó Deus, não venha cair em terreno pedregoso, mas que essa palavra possa cair sobre o terreno bom, o terreno que dá frutos, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos ouvir as Suas palavras e as praticar. Nos ajude para que nós possamos receber essas palavras no nosso próprio coração. Nos dê força, ó Deus, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. E quanto a mim, Senhor, que estou incumbido de pregar a Sua palavra essa noite, eu confio apenas no Senhor, nos méritos de Cristo, Senhor, para que eu possa pregar. E é no nome dEle que eu venho te pedir que o Senhor me enche mais uma vez para que eu possa anunciar o Seu Evangelho, a Sua mensagem, pela honra e para a glória do Seu nome, Senhor, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que eu possa, com intrepidez, assim como os apóstolos, anunciar o testemunho do nosso Senhor Jesus. Amém. Do verso 1 ao verso 18, nós vamos ver acerca do tema a superioridade do sacrifício de Cristo. Nós vemos que o autor aos Hebreus ele começa dentro do princípio, né, fazendo esse contraste entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício que era oferecido na antiga aliança. Ele vai falar aqui do plano de Deus. Tudo começa com Deus e com o seu plano. É um plano perfeito, maravilhoso, que nós sequer podemos chegar a aprofundar o máximo nele. Nós não temos, a nossa consciência não consegue imaginar o quão que é grande e profundo esse plano de Deus, né? Esse plano de Deus fala de que um dia Deus estava na eternidade, antes que tudo fosse criado, antes que fosse criado céus e terra, Deus ele concebeu ali um plano. Que plano é esse? O plano de Deus era que Deus pudesse viver com os homens, com criaturas, né? Que Deus pudesse conviver com as criaturas, que essas criaturas são moralmente
Elas são criaturas morais, né? E conhecedoras do bem e o mal, de maneira que essas criaturas não venham se voltar contra ele e usurpar a sua glória. O plano de Deus era esse. O plano de Deus é esse sempre do começo. Que ele possa ter um povo, que ele possa conviver com esse povo, sem que esse povo venha se virar contra ele para usurpar a sua glória. Porque nós realmente somos criaturas morais, nós pensamos, nós temos sentimentos. E o que se esperar de uma criatura normal é que ela possa olhar para si mesma, se avaliar e considerar que é algo que ela não é assim, soberbecer. Mas o plano de Deus, que Deus tem elaborado e demonstrado para nós, corrige exatamente essa falha, né? Corrige exatamente esse caráter, de maneira que nós podemos conviver com Deus e dar glória somente a Deus. Então, o plano de Deus era isso. Deus criou o homem, né? Nós conhecemos muito bem a história. Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim, num lugar maravilhoso. E naquele local o homem tem a possibilidade de pecar. Tem a árvore da vida, que eles comeriam dela e viveriam para sempre. E também tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, no dia que você comer da árvore do conhecimento do mal, você morrerá. Aí nós vemos o castigo pelo pecado, né? A paga pelo pecado é o que o Senhor diz, a paga pelo pecado é a morte. Todo aquele que peca vai morrer. E ali nós vemos que há 3 tipos de morte. Morte física, espiritual e morte eterna. A morte eterna é o fim, é o inferno. Então o homem cai, o homem peca contra Deus. E a santidade de Deus nos exclui da presença de Deus. Deus, ele é um Deus totalmente santo. Deus, ele é um Deus totalmente puro. Quando fala da santidade de Deus, fala que Deus ele é totalmente perfeito. Deus, ele não pode pecar, ele não sente rancor, ele não sente mágoa, ele não sente ódio. Deus, ele é perfeito, não há mancha, não é pecado no caráter de Deus. Fala da santidade de Deus. E quando o homem peca e cai, ali no jardim mesmo já começa o plano de Deus. Deus ali no jardim já começa a elaborar esse plano. Ele já diz no verso 3, no capítulo 3 do verso 15 de Gênesis, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o plano de Deus já começa a ser posto em prática ali. Mais adiante Deus vai dar a lei, né? E na lei Deus vai representar o seu plano perfeitamente através de Cristo. O plano de Deus começa a ser elaborado e começa a ser colocado em prática quando Deus dá a lei para Moisés. Deus dá a lei para Moisés e ordena que Moisés, para que o cultue, faça inúmeros rituais e sacrifícios. E todos aqueles rituais e sacrifícios apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o autor vai dizer aí no verso 10, do capítulo 10, no verso 1, que a lei ela tem sombra dos bens vindouros. Ou seja, toda a lei, todas aquelas ordenanças de Moisés, todos aqueles sacrifícios, eles eram sombras de Cristo. Quando Cristo vem, aquilo tem fim. Aquilo tem fim. Então Deus começa com o seu plano, né? Os sacrifícios, a lei, aqueles holocaustos, eles são o princípio do plano de Deus. E o plano de Deus ele é consumado mais tarde, ele vai ser consumado mais tarde na cruz do Calvário. Deus consuma esse plano mais tarde na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então Cristo ali na cruz tem esse plano confirmado. E dali em diante nós vimos que o judaísmo, há uma transposição do judaísmo para o cristianismo. O judaísmo encerra ali, né, com a vinda de Cristo, porque era sombra, e dá início aí ao cristianismo. Nós vemos que o cristianismo ele é a continuação do judaísmo, né? É a continuação da religião verdadeira. Só havia uma religião que era verdadeira antes de Cristo, era o judaísmo. Quando Cristo veio, como o judaísmo ele era sombra e apontava para Cristo, então encerra o judaísmo e começa o cristianismo, que é a realidade. Nós sempre usamos a figura da pessoa, né, a sombra da pessoa, para retratar isso. Quando você está andando, né, por volta de 10 horas da manhã, o sol está atrás de você e a sua sombra está grandona lá na frente. Você vai andando e se tiver uma pessoa parada assim a 5 metros, ela tiver não olhar para trás, o que ela vai ver chegando primeiro é a sombra. A sombra vai chegando e ela sabe que está chegando alguém, mas ela não consegue ver perfeitamente porque ela não sabe. Não tem como saber quem que é. Mas quando aquela pessoa chega e passa adiante, aí você consegue saber quem que ela é. Aí vem a imagem real. Primeiro vem a sombra, depois a imagem real. A lei,
os sacrifícios, o culto do Antigo Testamento era as sombras. Quando Cristo veio, então veio a imagem real das coisas. Então dá início ao cristianismo. E muitos judeus, né, que esses nós vemos aqui na carta, haviam se convertido ao cristianismo. Eles aceitaram a fé, aceitaram Cristo como sendo o Messias, abraçaram a fé cristã. Mas, pelo fato deles terem abraçado a fé cristã e muitos outros judeus não ter aceitado, eles começaram a perseguir esses judeus. Eles começaram a perseguir esses judeus que haviam se convertido. E pelo fato da perseguição ser ferrenha em cima deles, eles tenderam ao quê? Eles tenderam a desistir. Essa epístola foi escrita com esse objetivo, para que aqueles judeus que estavam prestes a desistir, eles não desistissem. Eles já estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E para que eles não desistissem. O objetivo do autor aqui é demonstrar para eles que o cristianismo, que Cristo, ele é a consumação de todo o judaísmo. E que se eles voltassem para o judaísmo, eles estariam voltando para as sombras. Naquela época havia muitas formas de exortar o povo a permanecer firmes e essa epístola, as cartas, era uma delas. O propósito dessa carta, como nós já vimos, é mostrar a grandeza de Jesus Cristo. O autor ele vai estar sempre comparando Jesus com o judaísmo e mostrando a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso texto hoje, nós veremos a grandeza do sacrifício de Cristo sobre o sacrifício da antiga aliança. Eu coloquei aqui alguns pontos para que nós possamos ver, alguns pontos de comparação, para que nós possamos compreender um pouco mais acerca da grandiosidade de Cristo. O primeiro ponto de comparação que nós vemos aqui, gente, do verso 1 ao verso 4, é que é acerca da ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança. O autor vai dizer aí, no verso 1, que a lei ela era ineficaz, né, para aperfeiçoar. Ela era ineficaz para tirar pecado, para aperfeiçoar aqueles que estavam oferecendo culto. Vamos fazer a leitura aí do verso 1 em diante. Diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, nós já vimos o que é essa sombra, né? A lei ela era sombra até que a realidade chegasse. Quando a realidade chegou, dá-se fim às sombras. Não tem mais necessidade de sombras enquanto... não tem necessidade mais de sombra quando a realidade chega. Ele diz, a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Né? Ela não é a imagem real é Cristo. Aí ele diz, nunca jamais podendo tornar perfeitos os ofertantes. Então aqui nós vemos acerca da perfeição. A lei não pode tornar perfeito aqueles que ministram, aqueles que prestam culto, através desses sacrifícios. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente se oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto aos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam a consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado. A lei ela era sombra e por isso ela não poderia aperfeiçoar. Aqueles sacrifícios não poderiam trazer a perfeição. Aqueles sacrifícios não poderiam trazer o conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Verso 3. Aquele sacrifício, ao invés de trazer o bem, ao invés de trazer o conhecimento pleno, aqueles sacrifícios eles faziam recordação do pecado. Todas as vezes que os judeus se reuniam no dia da expiação para oferecer aquele sacrifício pelos pecados, eles estavam fazendo recordação de pecado. Eles estavam trazendo o pecado de novo à tona, tanto diante deles quanto diante de Deus. Esse sacrifício da antiga aliança ele é ineficaz por causa disso. Porque ao invés dele resolver o problema do pecado, ele trazia à luz a mente dos homens e também diante de Deus a recordação de pecado. Todas as vezes que um sacrifício era oferecido para tirar pecado, aquele sacrifício estava fazendo com que Deus relembrasse do pecado. É por isso que eles eram ineficazes, é por isso que eles precisavam deixar de existir. Nós vemos o contraste aqui nítido da grandeza do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que os judeus eles ofereciam um sacrifício, Deus lembrava do pecado. E eles eram oferecidos dia após dia e ano após ano.
Mas com relação ao sacrifício de Cristo que foi oferecido de uma vez por todos, de uma vez por todas, não há mais recordação. Jesus não fica todos os dias oferecendo o mesmo sacrifício. Por quê? Porque de uma vez por todas ele ofereceu o sacrifício que é eficaz para pagar os nossos pecados, né? Aqueles sacrifícios faziam recordação de pecado, eles eram oferecidos todos os anos. Ele diz o porquê que eles eram ineficazes, porque eles não tinham, não podia pagar pecado no verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Aqueles sacrifícios, eles precisavam abrir lugar para um sacrifício maior e mais perfeito, porque era impossível que eles pagassem pecado. Era impossível que o sangue de bodes e de touros pagasse pecado. Como nós vimos no início, né, que não há nada na face da terra que possa pagar pelos pecados. Não há nada. Não há nada que o homem possa oferecer a Deus que Deus aceite em troca do seu pecado. Ainda que o homem tenta, né, ainda que o homem tenta pela sua justiça própria, pagar pelos seus pecados, não há nada que o homem possa oferecer para pagar pelos seus pecados. Então esse é o primeiro ponto de comparação aqui que nós vemos, né? O sacrifício de Cristo, ele é superior ao sacrifício da antiga aliança, porque o sacrifício da antiga aliança, eles faziam recordação de pecado, porque eram oferecidos dia após dia e ano após ano. Porque Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, não há mais a recordação de pecado. Deus não se lembra mais do pecado. Ele mesmo diz, eu não lembrarei mais dos seus pecados. Segundo ponto que nós vemos aqui, que o autor vai usar, o segundo argumento que o autor vai usar, ele vai provar que na própria lei está escrito que aqueles sacrifícios um dia chegariam ao fim por meio de alguém que viria. O autor aos Hebreus aqui, ele vai dizer para aquela comunidade de hebreus que estavam querendo voltar a praticar aqueles sacrifícios e abandonar o sacrifício de Cristo, que aqueles sacrifícios um dia eles chegariam ao fim. E isso estava escrito na própria lei. Ele toma aí o Salmo 40 como testemunho, né, para dizer que aquele sacrifício chegaria ao fim. Eu vou ler o Salmo 40 aqui rapidinho. Quem quiser abrir também pode abrir. Quem não quiser pode deixar aberto aí. Porque o Salmo 40 é as palavras do Messias. Olha o que diz aí no Salmo 40 a partir do verso 6. Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeresse. Então eu disse, eis que aqui estou, e no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação e jamais cerrarei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Então o Salmo 40, ele é usado aqui pelo autor como testemunho de que na própria lei estava escrito que aqueles sacrifícios, eles um dia chegariam ao fim. E ele diz exatamente aqui no texto, né, a partir do verso 5, ele diz a mesma coisa. Ó. Por isso, ao entrar no mundo, diz. Quem diz? Quem diz aqui é Cristo, é o próprio Jesus que está dizendo. O que é que Jesus diz? Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Então, Cristo, ele diz, né, ele dá as próprias palavras, ele entende qual que é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que ele tivesse um corpo para morrer no lugar do povo. Aí ele continua no verso 6, não te deletastes em holocausto e oferta pelo pecado. Ou seja, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios não estavam mais agradando a Deus. Deus não estava mais se agradando daquilo, porque todas as vezes que aquilo era oferecido, fazia apenas recordação de pecado. Então era necessário que o Messias tivesse um corpo para morrer no lugar do povo. Tem um detalhe aqui entre o Salmo 40 e o texto. No Salmo 40, o autor ele usa o termo ouvido, sacrifícios e oferta não quisestes, mas abristes os meus ouvidos. E aqui no texto diz, um corpo me formastes. Então há esse detalhe aqui. O que é que significa esse detalhe? No Salmo 40 fala que me abristes os ouvidos. E aqui no Salmo o autor ele já interpreta dizendo que um corpo me formaste. O que é que significa isso? Esses ouvidos que fala no Salmo 40, ele se refere aos ouvidos do coração. Como assim? O Messias, né, que era Jesus, tendo os ouvidos abertos e conhecendo qual era a vontade de Deus para ele, entendeu que ele precisava de um corpo para morrer pelo seu povo.
É isso que significa essa mudança que o autor faz do Salmo 40. O autor de Hebreus, ele muda o Salmo 40, ao invés de dizer, abriste os meus ouvidos, ele diz, um corpo me formaste. Isso significa que os ouvidos do Messias, ele foi aberto, Jesus, ele sabia qual que era a vontade de Deus, que era de ele ter um corpo e, através desse corpo, ele oferecer aquele sacrifício perfeito e morrer pelos pecados do povo. Então há esse detalhe aí entre o Salmo 40 e o texto que nós vemos hoje. Aí ele diz, né, do verso 8 ao verso 9, ele vai interpretar o que ele diz aí do Salmo 40. Né? Ele diz, depois de dizer essas coisas, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com este deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, ou seja, Deus não se agradava mais disso. Então acrescentou, eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, tira os sacrifícios da antiga aliança e coloca o sacrifício de Cristo. Eu acho muito interessante aqui que Cristo se propõe como sacrifício para tirar os pecados do povo. É o mesmo exemplo que nós vemos dos pães, né, no santuário. Todos os dias era precisado colocar no santuário os pães chamados os pães da proposição. E aqueles pães, o próprio significado deles era uma proposta. Todos os dias eles eram colocados ali como proposta. E aqui nós vemos também a proposta de Cristo para o seu povo. Qual que era a proposta de Deus para o seu povo? Para que o Messias tivesse um corpo, para que esse corpo pudesse ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Essa era a vontade de Deus. E é nessa vontade que nós somos santificados, como diz aí no verso 10. Ó. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então ele faz questão de ressaltar que nós somos santificados não pela oferta de Cristo, mas pela oferta do corpo. Porque aqui tem um contraste direto com os sacrifícios, com os animais. Aqui nós vemos que Cristo ele oferece o seu corpo no nosso lugar para morrer e para sofrer o castigo no nosso lugar. Na vontade de Deus que o Messias tivesse um corpo para morrer por nós é que nós somos santificados. Nós só podemos ser santificados se nós crermos nisso. Você só pode ser santo, você só pode ser separado do mundo porque Cristo um dia morreu e venceu os nossos maiores inimigos na cruz para que nós pudéssemos viver em santificação. O que é santificação, gente? Santificação é o ato de você se desvencilhar do pecado. Você está vivendo em santificação quando você sabe que algo é pecado e você vai tentar se desvencilhar, você vai lutar com todas as forças do seu coração contra o pecado. Se você luta contra o pecado todos os dias com todas as forças do seu coração, você está vivendo em santificação. Se você não luta contra o pecado, você está cometendo o pecado, você está se amoldando ao pecado. Terceiro ponto que nós vemos aqui, o autor, mais uma vez, ele vai fazer um contraste entre os sacrifícios oferecidos pelo sacerdote e o sacrifício de Cristo. Ele usa muito essa figura, né, no decorrer dessa carta, e ele vai fazer mais uma vez essa comparação. Ele vai comparar os sacrifícios, né, oferecidos pelos sacerdotes e o sacrifício oferecido por Cristo, a partir do verso 11. Diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então nós vemos esse contraste aqui. Há alguns pontos de comparação aqui. Primeiro, os sacerdotes eles ofereciam os mesmos sacrifícios dia após dia, enquanto que Cristo ofereceu uma única vez. Eles ofereciam dia após dia, né, os mesmos sacrifícios. Cristo, de uma vez por todas, ofereceu um único sacrifício. Segundo ponto de comparação aí dentro desse texto é que os sacerdotes eles ministravam em pé no tabernáculo, enquanto que Jesus Cristo ele ministra sentado nos céus, ao lado de Deus. Ele está sentado à destra da majestade no céu. Ele ministra sentado porque ele é rei e sacerdote. Terceiro ponto aí acerca dessa comparação é que os sacerdotes eles eram impedidos pela morte de continuar
Cristo, porém, vive para sempre e está à destra de Deus, esperando a sujeição total de todos os inimigos, né? De todos os seus inimigos. Que inimigos são esses? Primeiro, o pecado. Cristo já começou a vencer o pecado, né? Nós vimos em Romanos capítulo 6 que Cristo já venceu o pecado de maneira que o pecado não tem domínio sobre nós, e a vitória total do pecado vai ser com a sua volta, que aí vai acabar de uma vez por todas com o pecado. Nós não vamos mais ter acesso, nós vamos mais ter contato com o pecado vai ser extinguido. Segundo inimigo que está sendo posto debaixo dos pés de Cristo é a morte, né? A morte, ela foi vencida por Cristo na cruz, mas ela ainda continua sendo vencida e vai ser vencida na volta de Jesus, que aí a morte também, como nós vimos, vai ser jogada no lago que arde como fogo e enxofre. Então vai ser o fim da morte, ninguém mais vai morrer. O outro inimigo que está sendo posto por debaixo dos pés de Cristo é o próprio diabo, que nós vimos que em Gênesis 3,15 já havia a profecia de que ele seria esmagado pelo calcanhar por Cristo. E o mundo também está sendo vencido e vai ser vencido por Cristo. E o último ponto de comparação aí dentro desse tema é que os sacerdotes, eles ofereciam muitos sacrifícios que eram incapazes de aperfeiçoar, enquanto a Cristo ofereceu um sacrifício de única vez. Um único sacrifício, uma única vez, que é capaz de nos purificar da nossa consciência. Nos purificar a nossa consciência. O quarto ponto de comparação que nós vemos aí é acerca do testemunho do Espírito Santo, do verso 15 ao verso 17. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Ele vai citar o profeta Jeremias para provar que na própria lei também estava escrito, né, que aqueles sacrifícios chegariam ao fim. Diz aí, disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Ele vai citar o profeta Jeremias. O próprio autor de Hebreus sabia que o profeta Jeremias era um profeta inspirado, e pelo fato do profeta Jeremias ser um profeta inspirado, o Espírito Santo estava falando através do profeta Jeremias. E ele vai citar a profecia do profeta Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Então, nessa nova aliança, nesse novo concerto, sendo aperfeiçoado por Cristo, as suas leis estão na nossa mente e no nosso coração. Ele diz e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, porque Deus não vai mais se lembrar dos seus pecados, porque Cristo, de uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados, ofereceu um sacrifício de si mesmo na cruz, de maneira que os sacrifícios não precisam mais ser oferecidos anos após anos, e que Deus já perdoou de uma vez por todas os nossos pecados. De maneira nenhuma lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Né? Isso é maravilhoso demais. Deus jamais se lembra dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Por quê? Por que Deus não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades? Porque Cristo ofereceu o seu corpo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos viver nessa terra em santificação. Aí ele finaliza no verso 18, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, onde há a remissão dos pecados, onde que Deus não se lembra mais, quando Deus perdoa de uma vez por todas, já não precisa mais de oferta. O que ele está dizendo aqui, se Cristo ofereceu um sacrifício capaz de perdoar pecados, então não precisa mais todos os anos, todos os dias oferecer sacrifícios de oferta pelos pecados. O que ele diz exatamente é isso, acaba com os sacrifícios da antiga aliança, porque o sacrifício de Cristo ele é maior e ele é superior aos sacrifícios da antiga aliança. E eu vou finalizar com a aplicação, coisa rápida para nós meditarmos, né? Só para nós refletirmos um pouco acerca desse sacrifício de Cristo, a importância do sacrifício de Cristo, a importância do que Cristo fez por nós, né, em oferecer o seu corpo no nosso lugar. Cristo oferece o seu corpo para que nós possamos ser salvos, e nós devemos nos apegar a isso. Né? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o único que pode purificar a nossa consciência do pecado. Presta atenção, o sacrifício de Cristo
na cruz do Calvário é o único que pode purificar a nossa consciência do pecado. O que isso significa? Que todas aquelas pessoas que têm a consciência purificada de pecados creem plenamente que os seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Então, a purificar a consciência do pecado é você ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados por Cristo. Vocês estão entendendo como que isso é interessante? Como que isso é grandioso, é maravilhoso? Através dos sacrifícios da lei, oferecido mediante a lei, nós não podíamos ter certeza. Por quê? Porque ano após ano eram oferecidos aqueles sacrifícios. E se aqueles sacrifícios eram oferecidos todos os dias e todos os anos, nos parecia que os nossos pecados perduravam. Parecia que Deus não tinha perdoado, porque todos os dias tinha que estar oferecendo o sacrifício pelos pecados. Mas, mediante a oferta do corpo de Cristo na cruz do Calvário, de uma vez por todos, nós temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque você não vê Cristo morrendo todos os dias, dia após dia. Porque Ele não morre, porque Ele não oferece sacrifício. Por que Deus não se lembra do pecado? Porque de uma vez por todas Ele já ofereceu sacrifício pelos nossos pecados e nós temos a certeza do perdão. Talvez você já ouviu muitas vezes essa mensagem, talvez você já ouviu muitas vezes acerca do Evangelho e ainda não tem certeza do perdão. Mas o que o texto está dizendo é que você pode ter certeza de que você é perdoado, porque é por causa dele. É por causa dele. Não é por causa de nós, não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa dele. A salvação ela é certa por causa de Cristo. Você está seguro por causa de Cristo. Você só vai entrar no céu por causa de Cristo. Você só vai vencer o pecado por causa de Cristo. Se você ainda não venceu o pecado, é porque você não se entregou totalmente a Cristo. Se você ainda não venceu a mentira, é porque você ainda não se entregou totalmente a Cristo. Se você ainda não venceu a fornicação, é porque você não se entregou totalmente a Cristo. Se você ainda não venceu o adultério, é porque você não se entregou totalmente a Cristo. Porque o pecado não tem domínio. Cristo já venceu o pecado. E o pecado não te domina, então por que você não vence? Eu gosto sempre de dizer, eu gosto sempre de contar, né, essa historinha que sempre acontecia comigo com meu colega que era crente e eu não era. Né? Eu não era crente. E ele sempre chegava para mim e falava: Jamil, quando é que você vai aceitar Jesus? Eu sempre falava para ele: eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Todo mundo já está careca de conhecer essa história, né? Porque eu falo todos os dias, praticamente todos os dias, mas na verdade eu nunca tinha aceitado Jesus. Porque eu continuava na prática de pecado, porque eu não tinha temor, porque eu não tinha tremor, porque eu não tinha amor. E eu estava mentindo para mim mesmo, pensando ter aceitado Jesus, mas não aceitei. Por quê? Qual que era a prova? Porque eu continuava nos meus pecados. Até que um dia Cristo veio sobre mim, abriu os meus olhos de maneira que eu aceitei de verdade. E qual que é a prova que eu aceitei Jesus? Que hoje eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Qualquer tipo de pecado. A coisa que mais dói é ver as pessoas vivendo em pecado sem nenhum remorso. Isso é o que mais dói. Por quê? Porque isso é o que mais dói. Porque o pecado leva a pessoa à morte. O salário do pecado é a morte. O que acontece com as pessoas que permanecem nos seus pecados e não se arrependem? Elas vão pagar no fogo do inferno. Então, por que a importância de um texto como esse? Qual que é a importância de um texto como esse? Porque esse texto diz: ainda que nós somos pecadores, ainda que nós temos a possibilidade de permanecer no inferno para todos os séculos, Cristo, Jesus, Ele nos dá a opção. Cristo Jesus, Ele nos traz salvação. Qualquer um de nós pode ser salvo. Qualquer um que estiver no pecado, como o profeta Isaías diz, os seus pecados podem ser escuro como o sangue, como o carmesim, como a escarlata. Deus o pode tornar brancos como a neve. Há perdão. Em Cristo há perdão. O que Ele fez não foi pouco. Né? Ele substituiu sacrifícios que eram ineficazes, que eram impossíveis de pagar pelos pecados, e colocou ali o sacrifício de si mesmo, que pode pagar pelo pecado, que pode pagar pelos nossos pecados. Se você quiser, nesse momento, você pode pedir a Deus perdão, e se você pedir de todo o coração, Ele te perdoa, porque Cristo já pagou pelo seu pecado. A questão agora é com você.
Você vai se arrepender dos seus pecados ou você vai preferir continuar nos seus pecados? Como eu disse, todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, nós estamos sendo chamados. O Senhor Jesus deixa claro, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. O Evangelho é um chamado para muitos, mas são poucos que escolhem o Evangelho. Então, se você está ouvindo, meu apelo é que você não perca essa oportunidade. Arrependa agora. Aceita Jesus de uma vez por todas. Pede Jesus para cuidar, para trabalhar em todas as áreas da sua vida. Não guarde reservas. Senhor, nessa área eu não quero que o Senhor mexa. Mexa em todas, mas não mexa nessa. Deixa Jesus entrar de uma vez. Abra o coração. Aceita o perdão. Aceita o perdão do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar reunidos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por Cristo, muito obrigado por enviar Cristo como sacrifício perfeito, Senhor, para purificar-nos, para tirar o nosso pecado. Muito obrigado por enviar Cristo, Senhor, para nos salvar, para nos redimir, Senhor, para nos dar a graça sobre graça. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a conhecer a sua palavra, o seu maravilhoso plano. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais as grandezas desse plano. Nos ajude, Senhor, eu te peço. Nos ajude, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dê força, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Nos dê um coração, ó Deus, que aceite a sua palavra. Porque o nosso coração tantas vezes endurece, Senhor, de maneira que nós não venhamos aceitar a sua palavra. Nos dê um coração que aceita, que ama, que te venera, que te adora, Senhor, e que vive para ti. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.